Olá, amigos espíritas e simpatizantes da doutrina. Estamos dando continuidade ao nosso trabalho, estudo do Livro dos Médiuns, ainda na segunda parte, no capítulo 14, quando falamos dos médiuns videntes. Então, no programa anterior, nós estávamos falando da vidência como aquele que tem a possibilidade de ver espíritos, pelo menos de uma maneira frequente, né? E ver os espíritos que se aproximam, mesmo que ele não conheça, espíritos estranhos. E vemos que existem aqueles que só veem os espíritos que evocam, podendo descrevê-los, mas também aqueles que têm uma faculdade no sentido mais geral e pode então ver toda a situação que se desenrola em sua volta. Nós tivemos um outro exemplo desse caso quando trabalhávamos num centro espírita que era mais ou menos numa zona rural e tinha ao lado do centro, no próprio centro espírita, na própria casa espírita ao lado, tinha uma chácara de frutas, verduras, e ali então era um ambiente muito gostoso. E quando um dia nós chegamos e descemos do carro levando uma nossa amiga, uma senhora já de mais idade, ela parou extasiada quando desceu do carro. E nós falamos, o que aconteceu? Ela falou, gente, vocês não acreditam o que eu vi nesse ambiente. Eu vi pessoas de branco trabalhando, indo e vindo, passando, levando macas com doentes. Então ela percebeu a parte espiritual do trabalho do centro espírita. Olha que maravilha! A gente até arrepia de lembrar. E ela ficou tão emocionada naquele momento que ela perdeu até a fala. Ela falou, gente, que coisa maravilhosa! Se vocês pudessem ver que maravilha que é esse trabalho. Então a gente sabe que tem médiuns que têm essa possibilidade. A faculdade de ver os espíritos pode se desenvolver, mas num processo natural, sem que se provoque. Olha, Kardec aconselha muito. Pode se desenvolver essa faculdade? Pode. Ela pode, de uma parte, por exemplo, se você começa a ver de uma maneira meio ofuscada, depois vai clareando mais, ou você tem condições de enxergar mais, pode. Mas esse processo tem que ser natural. Por que que Kardec fala que esse processo tem que ser natural? Porque a gente poderia nos expor a ilusões da imaginação. Tem médium que acha que vê tudo. E às vezes pode ser uma ilusão, uma vontade dele, uma imaginação fértil. E ele então, aquilo lá vai, né? E ainda mais que tem os espíritos que gostam de influenciar e fazer com que ele sinta que é verdadeiro aquilo. Então, Kardec afirma no item 171 que convém esperar que essa faculdade desabroche naturalmente, sem provocação. E ele diz mais ainda, quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma. Porque nós já tivemos oportunidade de falar que se não existir esse germe dessa faculdade, a pessoa pode a vida inteira tentar desenvolver, que ela não vai conseguir. Mas se esse germe existe através do trabalho perseverante, do estudo, da experiência sempre, né? No dia a dia, ela vai então se manifestar de si mesma, como diz Kardec. Hoje a gente já entende que o afloramento de qualquer mediunidade, não só a vidência que nós estamos falando, deve aguardar o momento propício, o qual, de certo modo, está determinado no relógio da vida. Não somos nós que determinamos.
Às vezes a pessoa já foi médium numa encarnação e ela vem com a mediunidade aflorada nessa para continuar desenvolvendo. Não é só em uma encarnação. Será que as pessoas pensam que um médium do tipo de Chico Xavier foi apenas em uma encarnação que ele conseguiu todos esses tipos de mediunidades e tão bem amparadas como ele tinha? Não. Ele já veio se preparando há muito tempo, encarnações e encarnações. Então hoje a gente entende isso, que não será demasiado afirmar que a hora da mediunidade é de Deus. Como tudo na vida é de Deus. Então a hora também da mediunidade é de Deus, do seu despertamento. Kardec termina esse item 171 com o seguinte caso que prova a verdadeira vidência. Vejam bem, Kardec conta uma senhora viúva cujo marido se comunica frequentemente com ela, encontrou-se um dia com um médium vidente que não a conhecia e nem a sua família. E o médium lhe disse: veja um espírito ao vosso lado. Veja bem, uma senhora viúva, o marido se comunicava frequentemente com ela, já era desencarnado, né? E ela encontrou com um médium vidente, o médium falou para ela: veja um espírito ao vosso lado. O médium não a conhecia, não conhecia sua família, não sabia que ela era viúva. Daí ela falou: ah, é sem dúvida o meu marido, que quase nunca me deixa. Ela sabia que o marido dela estava sempre se comunicando com ela, estava sempre mandando um recado, estava sempre dizendo que estava sempre junto dela. Daí o médium falou: não, não é, é uma senhora de certa idade que está penteada de maneira estranha, com uma fita branca na testa. Então não era o marido dela. Por essa particularidade que o médium deu, ela pôde saber, e outros detalhes ainda que trouxeram, ela reconheceu a sua avó, sem perigo de erro, porque do jeito que ele detalhou, ela conheceu perfeitamente a sua avó, e na qual nem sempre ela pensava naquele momento, ela nem pensava na sua avó, porque existiam teorias na época que Kardec começou a desenvolver a mediunidade, e depois também com as ciências materiais, dizendo que quando alguém falava algo, ou que diziam que era médium, era do pensamento, ele estava captando o pensamento daquelas pessoas que estavam ao redor. Então, ela não estava pensando. Então, esse caso, Kardec fala, prova que a visão do médium não era o reflexo de qualquer pensamento alheio. Não era, ele estava realmente vendo aquela senhora que teve a comprovação pela viúva. Então, ainda nesse capítulo 14, no item 172, Kardec fala dos médiuns sonâmbulos. Vamos ver então o que é isso. O sonambulismo, Kardec começa então essa parte falando o seguinte: o sonambulismo é uma variedade da faculdade mediúnica. É uma variedade, ou seja, trata-se de duas ordens de fenômenos que se encontram frequentemente reunidos, que é o sonambulismo e a mediunidade. Então são duas coisas que se encontram frequentemente juntos, né? Que é o sonambulismo e a mediunidade. O sonâmbulo, ele age por influência do seu próprio espírito. É sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos.
Então, o que ele diz procede dele mesmo. Vamos dizer assim que ele vive por antecipação a vida dos espíritos, porque ele fica falando como espírito. Então, tudo que ele vê, que ele ouve, a sua alma está emancipada e nesse momento ele vê além dos limites dos seus sentidos físicos, não é? O sonâmbulo exprime seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime o pensamento de outra inteligência. Então vamos fazer uma diferença. O sonâmbulo, ele exprime o próprio pensamento dele. Agora, o médium, ele não exprime o pensamento dele, ele exprime o pensamento de outra inteligência. Mas o sonâmbulo, que exprime o seu próprio pensamento, também eles podem ser usados pelos espíritos. Porque como eles estão emancipados e como eles estão além do limite dos sentidos, eles podem ver ao seu derredor os espíritos e se comunicar com eles. Então, eles podem perfeitamente conversar com os espíritos e trazer para nós os seus pensamentos. Nesse caso, ele é um médium sonâmbulo. Olha a diferença. O sonâmbulo apenas vê, ouve, percebe além dos limites dos sentidos, mas fala dele mesmo. O médium sonâmbulo, naquele estado sonambúlico, ele vê, se comunica com outros espíritos e pode trazer o pensamento deles para nós. Kardec dá um exemplo nesse item de um rapaz, de um amigo de Kardec que fazia uma experiência, um trabalho com esse, utilizava um rapaz sonâmbulo de 14 ou 15 anos, mais ou menos, de inteligência bastante curta. Ele fez questão de falar, para não dizer que ele estava falando coisas dele. E instrução extremamente limitada. Então aquele rapazinho, coitado, ele não era nada inteligente, não tinha instrução, tinha uma instrução bem limitada. Em estado sonambúlico, porém, ele dava provas de extraordinária lucidez e grande perspicácia. Então, olha bem, quando ele entrava no estado sonambúlico, ele dava uma prova de grande lucidez e inteligência. No tratamento de doenças, ele era utilizado para isso, ele fez numerosas curas consideradas impossíveis através dessa mediunidade sonambúlica. Certo dia, atendendo a um doente, descreveu a sua moléstia com absoluta exatidão. Ele era capaz de ver através do corpo da pessoa qual era a sua doença, o órgão que estava doente. Isso não basta, lhe disseram, agora é necessário indicar o remédio. Não bastava ele falar o que era a doença, mas ele precisava falar do remédio. Daí ele falou, não posso, respondeu ele, meu anjo doutor não está aqui. Daí perguntaram, a quem você chama de anjo doutor? Aquele que dita os remédios. Então, vejam bem, então não é você mesmo que vê os remédios? Oh não, pois não estou dizendo que é o meu anjo doutor quem os indica? Sozinho, ele era apenas sonâmbulo, ele era capaz de ver, diagnosticar aquilo que estava acontecendo, tudo, mas assistido, ele era médium sonâmbulo. Olha a diferença. Então o médium sonâmbulo, ele traz o pensamento ou a comunicação de um espírito. A faculdade sonambúlica só depende do organismo. Olha só, são pessoas que já nascem dotadas, com o organismo já dotado para isso. Nada tem a ver com a elevação, o adiantamento e a condição moral do médium.
Então, depende do organismo. Então, o sonâmbulo, ele pode ser qualquer pessoa que tem um organismo apropriado a isso. Assim, um sonâmbulo pode ser muito lúcido e incapaz de resolver certas questões se o seu espírito for pouco adiantado. Quando ele é só sonâmbulo, ele não é capaz de resolver. Então, as qualidades morais, assim como para qualquer médium, o ajudam a ter companhias espirituais melhores. Então, continuaremos então no próximo programa esse assunto. Hoje estamos terminando essa nossa tarefa, agradecendo a audiência de todos. Claudete Moura, para o divulgar.net.